Seja firme sempre na conversão. Parte 01, dia 8 de dezembro de 2025. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. E volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque generosamente perdoará. Isaías 55:7. Alguns anos atrás, eu preguei sobre as últimas 4 palavras deste versículo, enfatizando especialmente o perdão abundante que é dado aos pecadores, arrependidos através da rica misericórdia do nosso Deus. Coloque ênfase na primeira parte do versículo, falando mais sobre a necessidade do pecador abandonar seu mau caminho e do homem injusto abandonar seus maus pensamentos. Há uma necessidade urgente de insistirmos continuamente nesse curso de ação. O capítulo, como notamos em nossa leitura, está cheio de ensinamentos do Evangelho e expressa, sob as metáforas mais impressionantes e animadoras, tanto a plenitude quanto a liberdade do Evangelho. Mas o profeta também insiste com mais clareza que o homem mau deve abandonar seu caminho, e o homem justo deve se desviar de seus pensamentos e voltar para o Senhor, para que ele possa obter a misericórdia e o perdão que Deus espera e deseja conceder. Esta não é uma exigência meramente legal, é uma exigência do Evangelho, encontrada no centro de um capítulo do Evangelho nos escritos do mais evangélico de todos os profetas. O capítulo começa com uma série de convites graciosos e amplos e, naturalmente, leva à promessa da vinda do Salvador. Somente o próprio Deus poderia encontrar um Salvador para a nossa raça arruinada. E ninguém além do próprio Filho de Deus poderia ser esse Salvador. Segue-se, então, na devida ordem, a promessa de um povo a ser salvo. O sabor não virá à terra em vão. Ele chamará um povo para si mesmo, e nações correrão para ele. Então, seguindo a promessa de um Salvador e a declaração da certeza de que muitos serão salvos por ele, vem este amoroso convite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, já que ele terá um povo que será dele para sempre. Faça sua reivindicação de estar entre eles. É visto que, como Salvador, ele está perto de você. Invoque-o e ele ouvirá seu chamado. Isso nos leva ao nosso texto, que é consistente com o restante do capítulo. Embora algumas pessoas pensem que não, aqui nos é dito, primeiro, que o ímpio deve abandonar seu caminho. Não há salvador para o homem ou a mulher que não abandona seu pecado. Tal homem nunca pode estar entre as pessoas que correrão para Cristo. Pois como ele pode correr para Cristo enquanto continua no caminho do pecado? Tal homem ou tal mulher buscará o pecado. Ele não pode abraçar o Salvador que odeia o pecado com um ódio perfeito. Este é um tema sobre o qual vou falar agora, e quero fazê-lo no espírito do Mestre, de quem Malaquias escreveu. Pois quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele é como o fogo do fundidor, é como o sabão do lavandeiro. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Primeiro, então, meditemos um pouco sobre a necessidade da conversão. Se um homem e uma mulher devem ser salvos, eles devem abandonar seus pecados bem na cara, e a ordem de marcha para todo pecador. Não há esperança de perdão para eles se continuar com o rosto como está agora. Eles devem abandonar seus pecados se quiserem ser salvos. E isso ficará evidente para você quando eu perguntar: como seria consistente com a santidade de Deus que ele deixasse de lado o nosso pecado passado e depois nos permitisse continuar pecando como antes? Como ele poderia ser considerado justo e puro
se perdoasse a punição por transgressões passadas, sem ver em nós qualquer determinação de abster-se de tal pecado no futuro? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, mas nunca veio aqui para poupar os seus pecados. Deus nunca teria enviado seu Filho a esta terra para ser o mensageiro do pecado. Mas Cristo não seria nada melhor do que o mensageiro do pecado se ele tivesse vindo e dito aos homens: você pode continuar em seu pecado, mas eu perdoarei você. Pode viver como quiser, mas no final encontrará misericórdia com o Senhor. Deve ocorrer em você em um momento que tal curso seria inconsistente com o caráter do juiz de toda a terra, que deve fazer o que é certo. Não existe ensino como esse em todas as Escrituras, e aquele que se atreve a acreditar nisso, acredita em uma mentira. Em nenhum lugar, em toda a bússola da revelação, há uma promessa de perdão ao homem e à mulher que continua em sua iniquidade. Há uma promessa de perdão ao pecador que abandona seu mau caminho e se afasta de seus maus pensamentos. Há muitas promessas de perdão para aqueles que confessam seus pecados em humilde penitência e buscam viver uma vida nova sob o poder do Espírito Santo. Possivelmente, alguém me lembraria que as maiores promessas são dadas àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso é bem verdade. Mas a fé que crê em Jesus é uma fé viva e ativa, que opera na alma o ódio ao pecado. E se um homem diz, se uma mulher diz, eu creio em Cristo, e ainda continua a deleitar-se no pecado, eles é um mentiroso, e a verdade não está neles, pois a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Essa fé somente nos salvará, porque provou ser uma fé vital e real, produzindo frutos dignos de arrependimento. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.